Pronto. Então agora eu vou te mostrar como é que faz para baixar utilizando o plugin. Lembra que você instalou um plugin lá no Google Chrome? Então agora é a hora de usar. Vê, você pode perceber que o plugin já está aqui, tá vendo? Eu vou usar como exemplo o Google Acadêmico para ilustrar, mas aí você pode utilizar qualquer outro site. Eu vou mostrar mais de um aqui. Deixa eu colocar primeiro o Google Acadêmico. Google Acadêmico. Vou entrar lá. Pronto, estou aqui no Google Acadêmico. Digamos que eu quero pesquisar algum assunto. Deixa eu colocar aqui enzyme, né? Lembrando que sempre em inglês, né, galera? Em inglês é como você encontra a maioria dos artigos. Então, ó, tá aqui, tem vários artigos aqui com a palavra enzyme, né? Foi o que eu coloquei. E aí eu venho aqui, ó, e vou clicar na extensão do Mendeley. Ao clicar pela primeira vez, o que é que vai acontecer? Vai aparecer para vocês, ó, essa janelinha aqui, justamente falando que é o Mendeley Web Import, ou seja, que é a extensão, e ele quer que você, ó, clique nessa caixinha para você dar o seu consentimento, para você usar essa base de dados aqui, essa extensão. Então você, ó, clica aqui e aí você fica liberado para poder fazer o quê? Fazer o seu login. Quando você vai fazer o login, ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, ó, para você fazer o quê? Para você colocar as suas credenciais que você colocou lá no Mendeley, lembra? Seu e-mail, no meu caso aqui, ó, pesquisadores, já até apareceu para mim aqui, que massa. E aí você continua, clica em continuar. Ele vai pedir para você botar a senha. No meu caso, ele já reconheceu aqui a senha, tá vendo? Eu deixei salvo. Então, ó, só apertar em entrar. Se você quiser permanecer conectado aqui, ó, você clica aqui. Se caso você estiver usando um computador que não é o seu, desmarca essa caixa aqui, ó, para não ficar sem nada aqui. Senão alguém vai ficar entrando pelo seu login, tá bom? Mas no caso, como eu estou utilizando um computador pessoal, então eu posso deixar essa caixinha marcada aqui. Então eu vou entrar. E aí quando você entrar, ó o que vai acontecer. Pronto. Tá vendo? Já aparece seu nome aqui, pesquisadores. E aí o que é que ele está fazendo? Ele está identificando esses artigos aqui, ó. Tá vendo? Que ele está lendo aqui. Pronto, ó. Ele identificou todos os artigos, os que tiver na forma de artigo aqui nessa página. No caso aqui eu estou usando o Google Acadêmico. E aí, ó, ele mostra dentro dessa caixa aqui de diálogo o quê? Os artigos que aqui estão e você percebe que ele deixa uma opção para você marcar as caixinhas desses artigos aqui que estão, ó, nessa página, tá vendo? Ó, todos eles aqui, tá vendo? Ele deixa a opção de você marcar na caixinha aqueles que você se interessou, aqueles que você quer baixar. Então, digamos que eu me interessei somente por dois aqui. Então, ó, eu vou clicar nesse e ao clicar você já percebe que ele pergunta, você quer selecionar todos? Você pode selecionar todos eles, todos esses que estão aqui, ou você seleciona manualmente só os do seu interesse. Então eu cliquei nesse e vou clicar nesse aqui também agora, né? Um detalhe é o seguinte, se você perceber, esse artigo aqui, ele diz que o PDF desse artigo não está disponível. É muito provável que esse artigo ele não esteja liberado. Então, inclusive é um artigo de 1967, né? Então, é bem provável que, obviamente, não tinha. Pode ser que seja um artigo impresso, né? Já isso aqui, ó, tem a opção de PDF. Então, quando você deixar marcado aqui, e clicar aqui em adicionar ao Mendeley, o que vai acontecer? Ele vai botar a referência desses dois artigos lá. No entanto, o único PDF que vai ficar disponível é o desse artigo aqui. Vamos ver? Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar. Quando eu clico, ó, ele está adicionando, tá vendo? Tá aqui rodando, adicionando. Pronto, então não apareceu mais nada, significa que as referências já foram adicionadas. Aqui ele mostra, ó, a referência desse artigo foi adicionada lá no Mendeley. Já com relação a esse artigo, o que foi adicionado? Tanto o PDF e tanto a referência. Vamos lá no Mendeley para ver realmente. Então ele já está, ó, carregando, ó, tá vendo? Está carregando os dois artigos que eu acabei de adicionar. Então, ó, o que é que ocorre? Deixa eu só maximizar aqui de novo. Então o que ocorre? Sempre vai ficar aparecendo essas mensagenzinhas aqui que o Mendeley sempre carrega. É só clicar aqui em Close. Ele carregou esses dois artigos que a gente acabou de adicionar, tá vendo? Aqui, ó, agora há pouco. Então, o de 67 ele não tem, ó, o PDF. Mas se você clicar aqui do lado, ó, já aparece, ó, né, algumas informações sobre esse artigo, né? Então, ó, a revista, o ano, o volume, as páginas, ó, tá vendo? Se você quiser, pode até adicionar algumas coisas a mais, né? Entendeu aqui? Enfim, tem aqui o DOI. Se você quiser adicionar manualmente a URL de onde você conseguiu baixar, mas ele não tem o PDF, tá vendo? Outra coisa interessante que eu vou aproveitar para mostrar para vocês é o seguinte. Tá vendo que quando eu cliquei nele,
apareceu essa caixinha aqui. Toda vez que você adiciona um artigo, vai aparecer essa caixinha. Para outros pode ser que não apareça, porque ele já identifica que essas informações já estão corretas, né? E quanto mais atual o artigo, às vezes ele nem pede mais para que você corrija. Mas no fim das contas, toda vez que eu adiciono um artigo, eu sempre verifico, né? Eu sempre vejo se realmente está tudo certinho, né? As informações, porque são essas informações que vão ser colocadas lá no seu documento na hora de você referenciar. Então é importantíssimo que você corrija. Quando eu clicar aqui, os detalhes estão corretos, né? Então o que que ocorre, né? Aí já desaparece essa caixinha aqui. Então essa é uma forma, né, de você adicionar utilizando o plugin. Então deixa eu voltar lá. Isso você está navegando pelo Google Acadêmico, né? Vamos lá. Aí, ó, o que que ocorre também? Se você, por exemplo, estiver aqui deixa eu colocar Biodegradation Journal, já tem até pesquisado. Vamos lá, você entra numa revista, por exemplo, como a Springer. Uma vez na Springer, você pode fazer o mesmo processo. Tá aqui no volume, vamos supor que eu quero esse volume aqui. E aí, ó, vai ter o mesmo processo. Ele vai te disponibilizar aqui os artigos, né? Numa sequência dentro desse volume aqui. E a edição que você clicou. E aí você está navegando e você achou interessante. Ah, gostei da caracterização de produção. E aí você clica aqui, ó, no plugin. Uma vez que você clica no plugin, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai começar a ver, ele vai listar. Ó. Ele disse que achou 14 referências detectadas aqui. Ele listou esses 14 aqui, tá vendo? Perceberam que ele não vai lhe perguntar mais para que você faça o login aqui, que você já tinha feito. A não ser que se você sair de alguma forma, não tem problema. Ele vai fazer aquele mesmo processo. Vai pedir para você logar no seu Mendeley, ou se você usar um outro Mendeley, ele vai pedir para você logar, para ele saber qual é o Mendeley que você está utilizando. E aí você pode fazer o mesmo processo, ó. Aqui ele está checando o PDF, ele está vendo aqui se o PDF está disponibilizado, entendeu? Aí ele diz, ó, o PDF não foi encontrado. Então você pode fazer a mesma coisa, você pode clicar aqui na caixinha, vou querer esses dois aqui, adiciona ao Mendeley, está adicionando novamente, e eu vou lá no Mendeley, faço um refresh, tá vendo? Ele vai pesquisar. Ó, já adicionou 2 artigos aqui, ó, tá vendo? Que eu acabei de marcar também. Então é o mesmo processo. Se você clicar, ele vai perguntar, né, se você quer corrigir os detalhes. Então você, ó, clica e aí você corrige os detalhes. Ou também vou colocar estão corretos, beleza? Muito simples, né? Se caso os artigos não carregarem logo, ou seja, você baixou, mas eles nem apareceram mais aqui, o que é que você faz? Você fecha o Mendeley e depois você abre novamente, que aí ele reconhece, ele faz toda uma busca novamente. Até porque quando você utiliza o plugin da web, ele joga para a nuvem do Mendeley, entendeu? Quando você faz o refresh aqui, ele joga tudo que você baixou manualmente para cá, para o seu desktop, né? E o que você fez aqui, ele vai jogar lá para a nuvem, né? E quando você utiliza o plugin da web, ele vai jogar de lá para cá. Então, toda vez que você abre o Mendeley faz uma busca automática. E então é sempre esse jogo de sincronizar do desktop para a web e sincronizar da web para o desktop. Uma outra possibilidade interessante que vai acontecer com vocês quando estiverem navegando na internet procurando um artigo é o seguinte, por exemplo, se você entrar num site muito conhecido como no site da Cielo, assim que você entra, ó o que vai acontecer. Olha, perceberam aqui? Vai aparecer uma caixinha aqui do Mendeley, com o símbolo do Mendeley perguntando, você quer ver esse PDF desse artigo aqui? E aí você clicando, ó, em cima, ele já vai te direcionar para uma área dentro do Mendeley Web Import, tá vendo? E ele pergunta para você, olha, você quer adicionar para o Mendeley, tá vendo? Se quiser, ó, vou clicar aqui só para adicionar, pronto. Adicionando aqui e ainda, galera, você tem a opção de imprimir, se você quiser esse artigo aqui para ler, deixa ele aqui em standby e depois você clica para adicionar o Mendeley. Isso foi com o plugin, tá bom? Eu vou baixar rapidamente um artigo aqui e vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá, ver. Aí vem, vou baixar aqui um artigo, download do PDF. E aí eu estou baixando, né, o artigo. Vou aproveitar até para mostrar o seguinte, uma outra forma interessante de vocês colocarem um artigo lá no Mendeley. Simplesmente, ó, quando o artigo baixa, ele não fica aqui nessa barrinha aqui, ó, tá vendo? Então vocês podem vir aqui, ó, em minimizar o navegador e você pode arrastar, ó, esse artigo também, feito a gente faz para cá já direto, ó. Entendeu? Já direto, tá vendo que ele vai, ó? Quando eu soltar, ó, ele já vai, ó, vir aqui para dentro, né, do Mendeley, tá vendo? Então, você viu que ele já vem direto para cá, sem eu precisar necessariamente salvar diretamente numa pasta e depois colocar para dentro do Mendeley. É uma outra maneira também. Aproveitando também para tirar mais uma dúvida com relação ao seguinte, muita gente diz, Darny, se eu apagar algum artigo aqui dentro do Mendeley, eu vou apagar esses artigos da pasta do meu computador?
Galera, o Mendeley necessariamente você não precisa armazenar esses artigos dentro de nenhuma pasta no seu computador, porque lembra, esses artigos ficam diretamente armazenados na nuvem. Agora, vale ressaltar uma coisa, eu particularmente toda vez que adiciono um artigo aqui, ó, no Mendeley, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e sincronizar. Por quê? Porque ele vai jogar esses artigos todos para onde? Para a nuvem. Aqui embaixo, ó, vocês perceberam, ele está processando, ó, tá vendo? Ele está fazendo o upload, ó, dos arquivos, tá vendo? Ele está jogando todos esses artigos aqui, ó, lá para a nuvem. Então, assim, eu necessariamente preciso armazenar no computador? Não preciso. Lembra que você tem um espaço lá na nuvem de armazenamento? Claro, se você quiser se confiar e quiser realmente ter uma segurança em dobro, né, do artigo que você baixou, principalmente quando é um artigo que o seu orientador envia, ou um amigo seu que tem acesso, né, o artigo envia para você, obviamente que você quer ter a segurança de tê-lo também numa pasta. E, por fim, o Mendeley ele não abre nenhuma pasta para armazenar artigos ou arquivos no seu computador. Essa pasta, na verdade, fica lá na nuvem do Mendeley, beleza? Então, uma vez que esse artigo agora, né, que eu acabei de baixar, por exemplo, tá vendo? Ele está aqui. Se vocês perceberem, toda vez que vocês clicam aqui, ó, em cada artigo, aparecem informações desse lado. Essas informações são carregadas automaticamente assim que você baixa um artigo. Significa o quê? Que o Mendeley, a partir do arquivo que você baixou, ele reconhece, ó, uma série de informações. Ele consegue puxar o título, autores, nome da revista, ano, né? Enfim, isso dá uma facilidade enorme. Mas muitas vezes pode acontecer de que algumas dessas informações, principalmente se você baixar de umas revistas mal assombradas, pode ser que venha com algum erro aqui, alguma coisa de digitação. É interessante realmente que você dê uma corrigida para ver se está tudo certo. Geralmente o erro maior aqui nos autores, mas tem artigos que o Mendeley não consegue puxar, né, as informações corretamente. Inclusive aqui, ó, se vocês perceberem, esse aqui é o DOI do artigo, ou seja, pode ser que muitos de vocês saibam, esse DOI é a identificação do artigo, feito a nossa identidade, né? Então, assim, cada artigo tem seu DOI único, ou seja, sua identificação única. E aqui, se vocês perceberem, a identificação da revista. Então, uma das informações que o Mendeley utiliza para puxar todas essas aqui é justamente o DOI, né? Esse DOI do artigo. Beleza? Pronto, então, imagine agora que você tem uma outra situação. Você de repente está pesquisando um artigo e você se depara com um artigo feito esse que você não consegue, ó, ter o acesso. É um artigo pago, ó, tá vendo? Você não consegue baixar e não consegue nem copiar nada aqui, ó. Você pode até tentar e não consegue copiar nada aqui. Então, o que é que você pode fazer? Lembra que eu falei que o DOI ele é a identificação do artigo, né, como se fosse um número de identificação. Ó, você pode pegar, se você quer citar de alguma forma, você leu, está aqui disponível, por exemplo, o resumo ou uma parte desse artigo aqui, você viu, não, eu posso citar esse artigo aqui também, está tratando daquilo que eu estou trabalhando. Então você pode vir aqui, né, copiar esse DOI, ó, copiar. Geralmente, minha gente, só para aproveitar, você pode copiar o DOI até esse número 10. Ó. Todos os DOIs, todos, eles começam sempre com esse número 10 após essa barra aqui, tá vendo? Você pode copiar todos se quiser, mas aí ó, não precisa. A identificação, né, do artigo é a partir desse 10. Ó. Então eu copio, venho aqui no Mendeley e o que é que eu faço? Novamente, adicionar manualmente. Em vez de você preencher todos esses dados aqui, ó, manualmente, né, daquele artigo que você achou, mas que você não tem um PDF, você pode vir aqui, ó, baixar aqui, tá vendo? Olha, aqui, ó, se vocês perceberem, tem essas siglas aqui, tudo isso aqui, ó, é tudo identificação de artigos, tá bom? O mais comum, o mais comumente utilizado é a identificação DOI. Então, eu vou colocar aquela identificação aqui, ó, tá vendo? Quando eu colocar assim, eu vou clicar em salvar. Salvou, tá vendo? Então, mas aqui, ó, você vê que não aparece nada, sem título, não tem informação nenhuma, nem título, nem autor, né, nem jornal, nem nada. Então, você vai lá embaixo, olha aqui, ó, tá vendo? O DOI que você acabou de inscrever aqui. Então, uma vez que você botou o DOI aqui, ó, quando você clicar nessa lupinha aqui, ó, vê o que é que vai acontecer com as informações aqui, ó. Vou clicar, ó, ele vai pesquisar, tá vendo? Olha, ele pesquisou a referência, tá vendo? Então ele já preencheu aqui, ó. Então, onde não tinha nada, agora tem informações aqui daquela referência que você gostou do resumo, mas você não teve acesso ao artigo. Então, ó, dá para fazer isso. E você vem aqui, ó, corrige, ó. Por exemplo, ó, se você perceber aqui, ó, na citação tem de Cássia, aí você tira aqui o de, né? Faz aquela correção básica e pronto, clica fora aqui para sair, pronto, ó.
tá vendo? Aí você fica com o artigo direitinho aqui, todas as informações, né? E você não necessariamente precisa ter o artigo em mãos para citar o artigo. E isso vai funcionar tanto você tendo o PDF aqui do artigo ou não, tá bom? Porque aqui é a referência que importa na hora que você está escrevendo um artigo, beleza? Então eu te vejo na próxima aula.